Salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli aí. Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus, mais um episódio incrível desse podcast, Com tá ficando certeza. melhor cada semana, né? E se você perdeu algum, só voltar aqui. Todos estão no YouTube, nas nossas outras redes sociais, disponíveis em Instagram, Spotify. Pode acompanhar fazendo atividade física. Sim, então, sim. falta de opção não é pra você estar sempre antenado. E os nossos convidados estão cada dia melhores, Sim, né? claro, claro. Se você não quer perder nenhum episódio, novos episódios todas as quartas-feiras às 19 horas. Então já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, já manda pra todo mundo da sua família, pros seus amigos, pra que eles também possam acompanhar esse podcast. Tá ficando incrível cada dia, né, Cris? Com certeza. E começar agradecendo aos nossos patrocinadores, Drogaria Sim. Santa Maria, que tá com a gente desde o início. Eu já perdi a conta de quantas lojas em Alfenas. Ah, 7, né? Acho que são 6 em Alfenas e 1 em Campos Gerais. Então, Isso. pra atender Aí eu que perdi as contas das lojas. Entregamos com entrega grátis, acima de R$15, na verdade. Vou colocar entrega grátis aqui, a Maristela vai matar a gente. Exatamente. E a loja do lado do fórum, com 24 horas, até nos domingos, né? Exatamente. Precisou de algum perrengue, passou algum perrengue de madrugada, a loja ali do fórum 24 horas pra poder também auxiliar vocês, né? Se der alguma coisa ali e não tiver nada, vocês podem estar correndo que os meninos estão lá pra mim pra ajudar. E também temos uma loja em Campos Gerais, né, Cris? Sim, a loja de Campos Gerais tem tudo que a gente tem aqui em Alfenas, então vocês não precisam deslocar até aqui, que as meninas conseguem te atender de lá. E uma equipe maravilhosa, a loja foi reformada, está linda, tudo pra vocês. Dá uma passadinha pra vocês conhecerem. Exatamente. E você que tá aí querendo trocar carro, né? Nós estamos aí no período da quaresma para os católicos. Carro velho não é penitência, viu, gente? Então vamos trocar o carro, tá? Você quer fazer uma penitência, faz penitência de outra coisa, mas andar de carro velho não é Nesse penitência. calor, sem ar-condicionado, não tem ar-condicionado. como. Então vai lá na G-Motor, fica ali no início da Juvino Fernandes Salles, tá? Vamos trocar esse carro. Eles têm novos, seminovos, usados. Eles dividem até 60 vezes, financiam. Então os meninos estão ali para poder auxiliar você realmente a trocar essa carcaça velha e vai começar a andar de carro novo, com ar-condicionado, tudo direitinho. E se você for viajar, né? Tá chegando aí feriadões prolongados. Não viaja com carro velho. Tem que Troca viajar com esse carro. segurança, que as estradas já não Exatamente. são das melhores. Se a gente não tiver um carro com segurança, com revisão, tudo bonitinho, a gente tem que evitar fazer o nosso e o do próximo também, né? Claro, sim. E o pessoal da Personalize que manda as nossas canequinhas e para os nossos convidados. O pessoal da Personalize está em frente ao Bradesco aqui em Alfenas, também faz entrega e aceitam todas as suas ideias. Então agora volta às aulas, quer fazer etiqueta, quer personalizar o material dos seus filhos, tudo que vocês precisarem, caneca. Sim. Só manda mensagem que eles vão avaliar pra vocês e te entregam super rápido. Inclusive canequinhas de chá, né, Cris? Eles fazem Sim. canequinhas de chá, fazem jogos Hoje a de gente chás. tá aqui com o Turco, mandou um chá pra gente. Ai, eu Claro. adoro quando é do Turco que manda esse chá, que é muito bom. Sim, sim. O pessoal também da padaria do Turco, né? Forno Turco. Muito obrigado por estar nos apoiando mais uma vez. Se você tá ali querendo tomar um café, aproveitar que a gente tá aí, assim, nesse tempo chuvoso ainda, o verão não tá passando e tal, quer tomar um chá quentinho, o pessoal do Forno Turco tá ali também, prontinho pra atender vocês, tá? Salvo engano, eles fazem entregas também, não fazem, Cris? Faz, né? Sim. Eles fazem entregas. Então, tá ali, podendo passou um friozinho, quer tomar um chazinho, liga lá pra eles que eles entregam também. Olha, sem é dizer bom, os quitutes que são maravilhosos. Eu não vou comer um agora porque eu não quero ser motivo de zoeira. Porque eu já pego no meu pé nesse podcast. Pode comer, Lucas, eu não vou pegar no seu pé hoje. Tá bom, obrigado. Ai, que delícia. Tá muito delícia, viu, gente? Vou continuar então pra você comer, tá bom? Gente, o pessoal da Amauri também tá com a gente desde o início. A Amauri Contabilidade tá chegando aí a hora do leão, viu? Não é só na hora do leão, a gente precisa durante todo o ano. Então, se você tem uma empresa, vai abrir uma empresa, quer ver o melhor local pro seu tipo de negócio, eles fazem uma avaliação. Eu acho isso sensacional, que não corre o risco de você abrir um local que não tem fluxo pro seu tipo de negócio. Então, você tá evitando de perder dinheiro. E além deles te ajudarem em entrada de nota, precificação, imposto, tudo. Mas agora, o leão tá chegando aí pra todo mundo, né? Já vamos adiantar, não deixar pra última hora, que última hora fica difícil. Sim, sim. E acho que é isso, né? Claro, agora sim. Não esquecemos de nenhum patrocinador hoje? Não, hoje não. Acho que não. Gente, e hoje os nossos convidados, indicação do Luiz. Luiz, muito obrigada. Ele não me deixou em paz enquanto eu não falei. Está confirmado os convidados. Bom dia, tal. São 2 vasculares, sócio da clínica Mais Fluxo Medicina Vascular aqui de Alfenas. Fazem parte do corpo docente da Unifal. Ele é formado aqui na Unifenas e ela na Estadual de Ciências da Saúde do Alagoas.
ambos com pós-graduação no Doppler Vascular. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado, Thiago, doutor Poliano, muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço muito o convite de vocês. Obrigada por o convite, e a gente aceitou porque realmente é bem legal tocar nos assuntos vasculares, né? Sim. E da nossa especialidade e informar cada vez mais a população. E você é do Alagoas ou você foi para lá só fazer faculdade? Não, eu sou de Pernambuco, eu sou de Caruaru e fiz minha faculdade em Alagoas, em Maceió. Passei os 6 anos da faculdade lá. E fui para São Paulo fazer minha residência de cirurgia geral, né? Eram 2 anos de cirurgia geral, agora são 3. Depois fiz cirurgia vascular em São Paulo também. Mas aí nesse caminho ela se apaixonou por mim. Você já jogou seu charme. Você fala assim, agora já era, pesquei. Eu sou daqui de Alfenas e fui para São Paulo. E aí nós nos conhecemos. Isso. E aí, enquanto eu era residente de cirurgia geral, ele era residente de cirurgia vascular. E aí a gente foi, né, na convivência lá, começamos a namorar. Aí pega o bisturi junto. Aquela cena mais ou menos. Aí ele te conquistou e trouxe para Alfenas. Trouxe para Alfenas, exatamente. E o que levou vocês a fazerem medicina ali, né, principalmente para essa área vascular da medicina, assim? Olha, eu, na minha família, eu sou o primeiro médico, né? Estou formado há 20 anos e... um sonho de criança de poder estar atuando no hospital, ajudando pessoas com dor, né, com vários tipos de dor, né? Então, o que mais me motivou foi isso. E também o fato dos pais sempre quererem, né, ter um filho médico e tudo, mas eu senti que era isso que eu queria e eu abracei exatamente. E o que levou você a ir para a medicina vascular, assim, em especial essa área da medicina? Então, em relação à cirurgia vascular, quando eu estava fazendo cirurgia geral, eu achava muito legal a parte da angiologia e cirurgia vascular, e também é uma área que tem uma gama muito grande de possibilidades. Você pode trabalhar em várias frentes dentro da cirurgia vascular, desde ultrassom vascular, como cirurgias arteriais, cirurgias venosas, trabalhar também com a parte de urgências, né? Então, a cirurgia vascular, eu acho que a gente compartilha, né, do mesmo mundo. E aí a gente, esse gosto pela cirurgia vascular veio justamente desse leque que a vascular nos traz. Então a gente pode fazer só consultório. Se a gente gosta de uma adrenalina a mais, a gente vai para um hospital, faz uma urgência vascular, que aí a gente pega aqueles traumas, pega pacientes, né, com casos arteriais mais avançados, aneurismas, pacientes com má circulação. Quem não gosta muito dessa parte de urgência, fica um pouco mais na parte de varizes, na parte da estética vascular, que a gente chama de fleboestética. A parte do ultrassom que o Thiago falou também, muito legal. A gente fazer um diagnóstico mais preciso das doenças vasculares. Então, vai para todas as frentes da medicina, né? Então, a gente compartilha muito desse... Vocês atuam, então, em conjunto com diversas profissões? A cirurgia... Na parte de cirúrgica. Sim, mas diversos tipos de pacientes, digamos assim. Desde o arteriopata, como o paciente com trombose venosa profunda, a doença tromboembólica. Né? Pesquisar trombofilia, tratar trombose venosa, tratar trombose arterial, revascularizações arteriais, acessos venosos para hemodiálise, acesso para quimioterapia. Então, é muito amplo. Então, são pacientes oncológicos, pacientes nefropatas crônicos, pacientes diabéticos, pacientes com doença venosa crônica. Meu Deus. Tem bastante muito coisa. Grande. E hoje vocês atendem tanto a parte mais cirúrgica como a parte de consultório? A gente, na realidade, fez uma opção, né, de seguir, porque dentre todas essas frentes fica difícil a gente fazer tudo. E a gente vem se atualizando e se dedicando mais à parte da
insuficiência venosa crônica, né, que é a parte de varizes, vasinhos, essa parte da fleboestética. Quando os pacientes necessitam da parte cirúrgica, a gente faz também. Lá na Santa Casa, né, que é nosso hospital de referência, a gente é responsável pelo setor da hemodiálise, né, dos acessos venosos da hemodiálise e da oncologia. E a parte arterial, a gente acaba não fazendo tanto, né, por conta do nosso hospital de referência, não ser referência para arterial. E a gente tem dedicado a maior parte do nosso tempo no nosso consultório, né? Então, lá no consultório a gente tem muitos aparelhos que na região a gente não tinham tanto acesso, né? O aparelho de laser, o aparelho de endolaser, ultrassom, né? Aparelho de realidade aumentada, né, Thiago? Exatamente. O Doppler vascular lá. E a gente vê que a parte do tratamento de varizes, ela mudou muito, né? Antigamente a gente tinha só 2 opções de tratamento, que era o tratamento ou a cirurgia convencional, que era aquela cirurgia grande, de retirada da safena, de retirada dos vasos mais grossos, ou as aplicações nos vasinhos fininhos, né, que a gente chama de telangiectasias. Então, no meio do caminho, algumas veias acabavam ficando sem tratamento, até porque não tinha um diagnóstico tão preciso. E hoje a gente tem, né, bastante opções de tratamento entre esses 2, tentando tirar esse paciente do bloco cirúrgico, deshospitalizar ele e fazer a maioria dos tratamentos dentro do consultório. Certo. Varizes vão ser aqueles vasinhos estourados que vão aparecendo na perna? Sim, varizes, assim, é extremamente comum, começa a aparecer na puberdade, mas vai desde aqueles vasinhos fininhos, que acima dos 40 anos de idade, mais de 90% e 95% da população tem. Esses fininhos. Parece uma espessura de um fio de cabelo, uma linha de costura. Até vasos maiores. Tem os vasos reticulares e também as veias varicosas propriamente ditas, que é acima de 3 milímetros de diâmetro, são maiores. Vai ser classificado em grau ou tipo? Como que é essa classificação? Tem várias classificações, mas uma muito interessante pelo calibre. Né? Esses vasinhos fininhos de 0,1 até 1 milímetro. Aí, que é chamado de telangiectasias. Veias reticulares seria um pouquinho mais calibrosa. E as veias varicosas propriamente ditas seriam acima de 3 milímetros de diâmetro. Então, tem essa classificação bem interessante. Entendi. E como é algo comum? Como eu vou saber qual que é o momento que eu tenho que procurar um médico e quando que é normal? Sim, não, varizes é uma doença crônica, progressiva e com caráter recidivante. E ela tem uma transmissão hereditária, né? Passa de pais para filhos. Então, se o pai e a mãe têm varizes, a chance do filho ter é em torno de 80%. Mas não quer dizer que o pai e a mãe tendo varizes, o filho vai ter. 80% vai ter. Mas a pessoa que desenvolve essa doença venosa, ela vai carregar essa doença para o resto da vida. Ela vai envelhecer com ela. Né? E você vai ter que estar tratando essas varizes. E no consultório, o que eu observo, e também a literatura nos diz isso, a principal queixa do paciente que tem doença venosa, que chega para a gente, é a queixa estética. Né? Esses vasinhos que parecem fio de cabelo começam a aparecer na puberdade e vai acompanhar a pessoa que tem essa doença pro resto da vida. A segunda queixa que a gente observa, a segunda mais comum, seria o medo que a pessoa tem de ter alguma complicação relacionada a varizes, que seria trombose venosa profunda e tudo. Né? E a terceira queixa é queixa de dor nos membros inferiores, né? Uma dor no final da tarde, uma perna fica cansada, pesada, cãibras, formigamento, então... Inchaço também, né? Que a gente chama de edema. Então, as pacientes que têm varizes, muitos não têm sintomas,
mas uma grande parte da população que tem varizes, ela tem aquele cansaço, aquele peso no final do dia, a perna fica mais inchada, tem as evoluções para casos mais complicados. Então, o paciente que tem varizes não trata, eles podem evoluir com uma pigmentação acastanhada na perna. Então, alguns pacientes têm essa pigmentação, a gente chama de dermatite ocre. E casos mais sérios pode levar até aquelas úlceras que a gente chama de úlceras venosas, né? Então, é uma doença, como o Tiago falou, crônica, recidivante, porque não é uma doença que cura, mas que tem controle e que a gente, informando a população a respeito, né, dos tratamentos que existem, cada vez mais há uma acessibilidade a esses tratamentos, a gente previne, né, que esses pacientes eles evoluam para esses casos mais graves. E as varizes, elas aparecem só na perna ou elas podem aparecer em outros lugares do corpo também? Ou tipo assim, geralmente aparece só na perna? Como é que é? A pessoa que tem varizes, ela tem uma fragilidade da parede desse vaso, né, da veia em si. Existem varizes em outros locais, né, que a gente tem varizes pélvicas, a gente tem as varizes de esôfago, que já é por uma outra, né, fisiopatologia, um outro motivo que causa. As varizes na região de ânus, que o pessoal fala como hemorroidas, né? Mas tudo isso é uma doença da fragilidade, né? A parede do vaso está mais frágil, ela dilata e ela vai evoluindo para essas dilatações maiores. Entendi. Dentre os tratamentos que vocês têm disponível hoje na clínica, o que tem de mais inovador? De inovador, a gente... O que a gente observa é que a associação de técnicas é o melhor que tem. Uhum. É o que a gente consegue entregar um melhor resultado para o paciente. Então, quando você associa o laser transdérmico, que vai na pele, junto com aplicações de glicose, de polidocanol ou de espuma, junto com a realidade aumentada, a crioescleroterapia. Então, quando você associa todas essas técnicas, porque para cada tipo de vaso, no mesmo paciente, ele tem vários tipos de vasos. Então, você consegue, associando vários tipos de técnicas, entregar um resultado muito bom ao paciente. Associado a isso, você orienta o paciente à atividade física, controle do peso. Controle do peso. Uhum. E o que seria essa aplicação de glicose? Isso, no vaso para causar a sua esclerose. Ou também tem de espuma, tem de crioescleroterapia, que é glicose congelada. Meu Glicose Deus! congelada? Exatamente. Isso. E aí Ele vai esclerosar o vaso, né? Que é causar aquele vaso varicoso, ele deixa de existir. Com finas agulhadinhas, né? A gente usa a agulha mais fina do que a agulha de insulina. A gente pega o vasinho, injeta aquela substância e ela vai causar uma irritação por dentro do vaso e vai haver o fechamento desse vaso. Seriam aqueles vídeos que a gente vê que vai fazendo a aplicação e vai desaparecendo a cor? Isso mesmo. Só que aí uma das coisas que a gente sempre comenta, aqueles vídeos, eles mostram até uma certa parte, eles depois cortam, aquele vaso ele não some naquela hora. Depois que a gente injeta, aquele desaparecimento do vaso é porque a gente está injetando um líquido que está empurrando o sangue. E aí ele some, aquela cor some. Depois que o líquido ele é absorvido e drenado, o vaso, né, volta, o sangue volta a circular um pouco ali. Alguns segundos depois volta e fica... Mas ele volta com uma cor diferente. Ele volta já bem hiperemiado, bem vermelho. Ou seja, é como se a parede fosse irritada. Exatamente, mas o objetivo é esse mesmo. Uhum. E aí depois some e aí, com o passar do tempo, a reação do nosso organismo vai levando ao fechamento do vaso. Então, e quando você me perguntou, quando você injeta a substância, você está causando uma lesão química. O laser é físico. Então, quando você associa o físico com o químico, aí o resultado é maior. A lesão térmica do laser vai levar a essa irritação também na parede do vaso. Então, uma irritação térmica, né, mecânica, física, com essa irritação química, a gente tem uma potencialização do efeito do tratamento. E poderia fazer esses tratamentos associados em um único dia ou é feito em etapas? Você faz essa associação num dia, numa sessão, mas são várias etapas, são várias vezes que o paciente vai ter que voltar para você conseguir entregar um resultado legal para ele.
a primeira coisa a gente chega, passa por uma avaliação, né? Anamnese, exame físico, você conversa com o paciente, se tem alergias ou não, porque todo procedimento é passível de riscos. Né? Atravessar a rua tem risco, né? Então, assim, você conversa com o paciente, você tem alergia a alguma medicação e tudo, porque pode ter risco de reação anafilática, ou então a clínica está estruturada para essas emergências que podem vir a ocorrer. Então, é imediato, é adrenalina, hidrocortisona, oxigênio, abrir via aérea. E por isso que eu sempre comento com a Poliana a importância de estar passando com um profissional habilitado para fazer isso, um médico, de preferência o cirurgião vascular, um angiologista cirurgião vascular, para fazer esse procedimento, que está habilitado a, caso ocorra uma intercorrência, o paciente ser prontamente assistido e nem perceber que ele teve um problema. Isso é fundamental, porque, vamos supor, tem uma reação anafilática. Qualquer substância que você injete no paciente pode gerar uma reação anafilática. Então, o que acontece? Glicose a gente tem no meu organismo, mas só que quando ela vem no frasquinho, ela tem conservante, estabilizante, porque fica meses, às vezes até anos no frasco. Então, tem conservante. Então, às vezes, você faz a glicose e tem uma reação alérgica. Mas não é a glicose, é o conservante que estava ali naquela substância para conservar a glicose, né? Senão ela fermenta. Então, isso pode acontecer, ué. Ninguém vem com escrito na testa que vai ter uma reação anafilática. Se viesse, facilitaria muito. Mas o médico cirurgião vascular tem que estar pronto para isso. E o que causa a varize? O que chega a levar a esse rompimento do vaso? Então, a causa das varizes não tem uma causa assim, única. Geralmente temos problemas das válvulas venosas que impedem o refluxo sanguíneo. Tem também alterações da parede, que a gente fala alterações parietais, alterações de imunohistoquímica que podem causar algum processo inflamatório nessas válvulas, nessas paredes, causando essa dilatação. Então, são vários fatores. Não sabe qual que é o mais preponderante, o mais importante desse. Porque um paciente é um estilo, é uma causa mais de válvula do que de parede. Para outro é da parede do que da válvula. Do outro é igual para os dois. Então, o que se sabe bem é que tem um caráter hereditário que passa de pai para filho. E para uma coisa também bem interessante é que para cada um homem, de 4 a 5 mulheres são acometidas. Então, é muito mais 4 a 5 vezes mais comum na mulher do que no homem, né? E também é uma doença que tem muita influência em relação ao seu cotidiano. Então, pessoa que tem tendência a varizes, quanto mais ela tem um trabalho que exija dela ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, então isso vai agravando, né, o quadro. Pacientes obesas, né, que tem aquela sobrecarga nos membros inferiores. A questão, durante a gestação, a gente percebe que algumas gestantes, elas, né, têm uma maior predisposição a dar varizes, a ter uma dilatação dessas veias por diversos fatores. Pacientes que, né, têm... O que mais, Thiago? Uso de salto também? Então, salto alto, é muito frequente essa pergunta. O salto em si, ele não causa varizes, mas quando você usa saltos muito altos, a sua musculatura da panturrilha, ela fica contraída o tempo inteiro. E para a gente, né, ter um retorno desse sangue do pé para o coração, né, que é dado pelas essas veias, a gente precisa dessa musculatura da batata da perna, né, que a gente fala leigamente, da panturrilha. Ela tem que funcionar. A gente tem que ter uma mobilidade da região de tornozelo. E com o salto a gente não tem, a gente tem uma dificuldade nessa mecânica, né? E se você fica muito tempo com salto alto durante o dia, todos os dias, isso vai levar a um prejuízo. Mas não é o salto que vai causar varizes, a pessoa tem que ter uma tendência genética. Entendi. A prática de exercício físico pode levar também a essa questão do rompimento dos vasos?
A musculação, pelo contrário, quanto mais você faz musculação, quanto mais você tem, né, essa movimentação, essa tonificação da musculatura, melhor vai ser esse bombeamento. A gente chama a panturrilha do nosso segundo coração. Então, a gente tem o coração injeta, né, o sangue desce pelas artérias e a panturrilha ela acaba fazendo uma contração junto com diversos outros mecanismos, esse sangue retorna. Então, se eu tenho um músculo fraco, enfraquecido, esse retorno ele vai ser mais dificultado. Né? Então, sempre a gente indica fortalecimento da musculatura, hipertrofia, tonificação. Alguns exercícios em água, né, hidroginástica, natação, isso ajuda bastante. Sim. Exatamente. Exercício de contato ali, futebol, artes marciais, eles podem chegar a ter fazer essa varize em virtude do contato promovido? Não, assim, só se for uma pancada e vai causar uma lesão ali no músculo, no vaso, pode até ocasionar uma inflamação dessa veia, mas em si causar varizes, não. A pessoa que desenvolve essa varizes carrega no gene dela, que recebeu, herdou isso daí, e vai desenvolver durante a sua vida. Sim. Então, tem assim, existem alguns mitos, né, que falam assim, subir e descer a escada causa varizes. Não, é mito. Ficar em pé muitas horas causa varizes? Não, não causa. Aumenta os sintomas. A perna vai ficar, se a pessoa tem tendência a ter varizes, vai doer mais a perna no final do dia. Mas não vai causar varizes, vai piorar os sintomas das varizes. O sal pode levar? Porque se o sal aumenta a pressão ali, pode ter alguma relação entre o aumento do consumo de sal, com o aumento da pressão, com a variz? O sal seria mais relacionado com o território arterial, né? Devido à hipertensão, a pressão na parede do vaso, o sangue vai bater na parede do vaso com mais força e vai começar a fazer placa de aterosclerose com o tempo. Quem tem um pouco mais de inchaço, que é um dos sintomas, né, da insuficiência venosa, a gente acaba tendo, né, que dar uma orientação a respeito de evitar um pouco, né, o excesso de sal, justamente por essa retenção hídrica e essa piora do edema, mas não que ele cause varizes também. A taxa hormonal, tipo assim, mulheres, essas variações hormonais, elas podem gerar varizes? Tem alguma coisa a ver com os sintomas ou não? Tipo assim, a mulher está chegando ali perto da menopausa, pode aumentar o número de varizes? Tem alguma correlação ou não tem nenhum estudo ainda nessa área? Sim, tem. O estrógeno aumenta bastante varizes, sim, o progesterona também. E o HC, por exemplo, na gestação, é um momento muito bom, né, um momento maravilhoso para as mulheres, mas para quem já tem essa predisposição genética, carrega em si, na gestação, principalmente se você engravidar após os 30 anos, você tem um risco aumentado de desenvolver varizes, por 3 fatores. É o fator hormonal, que é dependente do hormônio HCG, progesterona e estrógeno. Tem também o fator compressivo, o útero cresce muito, ele cresce mais ou menos 36 vezes o seu tamanho, e aí comprime a veia cava. E atrapalhando o retorno venoso, propiciando também a ter varizes, e o fator mais importante que é o hemodinâmico. O fluxo de sangue que vai para o útero, que era pequenininho, e de repente cresce 36 vezes o seu tamanho, então você tem que ter um aporte maior de sangue para chegar e para drenar também. E isso se faz a custas de vários hormônios. E alguns nem foram descobertos ainda, que aumenta que faz com que a veia se dilate bastante durante a gestação. Então, hormônio realmente acelera o desenvolvimento de varizes para quem tem tendência. Sim. A grávida pode utilizar aquelas meias de compressão? Deve. Porque qual que é o objetivo da meia elástica? A meia elástica vai evitar que o paciente tenha inchaço nas pernas e dor. E também tem um outro mito aí. Fala que meia elástica previne o aparecimento de varizes. Não, isso é mito. Ela não evita, não. O objetivo da meia é evitar o inchaço que você tem nas pernas e também
dor, né? Sintomas, né? E inclusive para quem, mesmo pessoas que não têm varizes, mas que fica muito tempo em pé, né, chamado o edema laboral, né, no final de um turno de trabalho a pessoa está com a perna inchada, porque ficou muito tempo em pé, o efeito da gravidade, né, o sangue venoso que retorna ao coração. E qual que é o objetivo da meia, nesse caso? É evitar inchaço e dor no final do dia. Então, até está tramitando como EPI em indústrias onde o funcionário fica muitas horas em pé ou sentado, de a meia elástica ser incluída como um EPI. A meia elástica é um tema realmente muito frequente assim, no consultório, né? É uma dúvida que o pessoal tem muito. E como o Tiago falou, ela serve para conforto, para os sintomas. Só que muitas vezes... Não tem conforto para conseguir colocar ela, né? Então, esse é o que, né, a queixa principal. Muitas vezes a gente vê uma resistência ao uso da meia pelo desconforto de colocar, às vezes até de retirar. Muitas vezes são pacientes mais idosos, né? Então, tem realmente uma dificuldade. Só mais que pra grávida, né? Que já tá com já problema, tá já tá grávida. carregando De alguém, o né? menino. Isso. Já tá lá Meu carregando a pai criança. usava muito, que ele teve um problema vascular. Gente, que dificuldade que era Isso. colocar aquela meia nele. Mas existem formas mais práticas, né? Tem até Existe. aqueles negócios de você... Eu adoro a Shopee. Utensílios para facilitar colocar a meia, que você coloca ela, só coloca o pé. Então, e puxa. Você põe um de cada lado segurando e pula em cima da meia. Pronto, já se solucionou. Não, hoje a gente tem muitas opções e também com a evolução, né, da indústria farmacêutica acaba também evoluindo as meias. Então, hoje em dia a gente tem meias de tudo que é jeito, meias mais grossas, meias mais finas, média, leve, média, alta compressão. Isso varia de cada, né, marca. Lembrando que a meia ela deve ser prescrita pelo médico, então tem pacientes que eles são contraindicados o uso da meia, então não é para todo mundo, tem que passar por uma avaliação, o médico ele vai fazer a medida ideal daquela meia para aquele paciente, então também não adianta compartilhar a meia, minha mãe me deu essa meia, minha irmã, então é um tratamento individualizado, tá? Cada paciente tem uma meia, tem pacientes, como o Tiago falou, que não têm varizes, mas se beneficiam muito com a meia. A gente vê hoje meia esportiva, então muita gente que corre, muita gente que faz musculação, faz uso de meia elástica, de meia de compressão, né, Tiago? Exatamente. Inclusive, tem até um trabalho muito interessante feito aqui no Brasil, foi na cidade de Uberlândia, o Dr. Marcondes Figueiredo, que é um cirurgião vascular. Ele fez um trabalho no time de vôlei de Uberlândia. Ele deu, para um time, ele deu meia elástica e para outro time sem meia elástica, para ver a lesão muscular. E ele conseguiu provar, através da bioquímica da lesão muscular, colhendo sangue periférico, que quem usou a meia elástica teve muito menos lesão muscular. Nossa! Exatamente. E aí a gente está tentando reproduzir esse trabalho aqui na Unifal, né? Não com um time de vôlei, mas com uma seleção aqui que tem aqui em Alfenas, e que está em sigilo ainda, mas que vai ser divulgado. Mas é bem interessante e os resultados. Sim. Vocês dão aula só na medicina ou na físio também? Na medicina. Na medicina? Na faculdade de medicina, isso, da Unifal. Porque a físio tem muito... Como que chama? O atleta sem dor é uma... Ligas, Sim, coisas de lá esporte. tem a cinesiologia lá, que é extremamente interessante. O pessoal muito fazer bom. um trabalho em conjunto ajudem vocês. Seria maravilhoso. Eu estou aberto, à disposição, viu, Já pessoal? tá chamada aí na liga aí. Nossa, eu esqueci quem é o professor. Pode me chamar aí. Mas Nos chamar. a minha irmã era da físio, então eu tinha um contato grande, mas tem o atleta sem dor, às vezes ajuda vocês com dicas de pacientes para poder fazer esses testes. Eu fiquei em dúvida, qual que é a contraindicação da meia? Pacientes arteriais, né? Então, vamos supor, o paciente ele tem um entupimento, né? Uma aterosclerose, então pacientes que fumam, pacientes diabéticos, que têm já um comprometimento da circulação arterial. Ele não tem, o sangue não chega bem no pé. Então, se você tem um entupimento da artéria,
acaba com uma meia elástica, né, fazendo essa compressão, piorando essa isquemia, piorando essa falta de sangue no pé. Alguns outros pacientes que a gente tem nessa dificuldade de avaliação, tem pacientes que têm o linfedema também uma indicação de compressão, mas às vezes tem diferentes tipos de compressão para o linfedema, então às vezes a meia elástica convencional, que a gente tem mais acesso, não é a mais ideal. Existem outros tipos de compressão, a gente tem compressão de velcro, tem compressão a gente tem uma meia que a gente chama malha plana, né, Tiago? Então, existem várias opções, então não é que a doença arterial é a contraindicação principal, mas alguns outros pacientes, existem alguns pormenores de melhor tipo de compressão para aquele doente. Então, realmente, a avaliação é bem importante. Sim. Então, sempre passar no médico. Não adianta só chegar na farmácia, que a gente tem que ver qual que é a compressão correta, o tamanho correto, que no lugar de melhorar, pode piorar. Pode piorar, exatamente. E com a prescrição, gente, a gente tem disponível em todas as lojas Santa Maria, viu? Só manda mensagem, já manda a receitinha do médico descrito, que a gente manda entregar para vocês, ou vai até a loja, para ver qual que é a melhor opção. 6 lojas aqui em Alfenas, viu? A gente não tem desculpa não ter essas meias, né, Cris? Tem todas com lá. certeza. Uma das lojas nós teremos sim a meia que você tá procurando. Pode. Senão a gente não tiver, a gente dá um jeito. A gente acha, gente. Pra quem fica muito tempo em pé, no caso, pensando nos nossos balconistas, qual que é a dica para diminuir essa dor na perna? Olha, não ficar muito tempo parado em pé, sempre estar andando, usar a meia elástica, né, e fazer musculação também e controlar o peso. Atividade física, manter o peso, tipo de qualidade de vida. Também? Né? Sim, um tênis, um calçado mais macio, que tem um amortecimento. Para as mulheres, um saltinho de 3 centímetros, não muito rasteiro. Né? A gente tem a dinâmica, né? O nosso andar, se a gente vai com um sapato muito baixo, a gente acaba que também não faz o nosso movimento completo de contração com um retorno venoso efetivo. Então, 2, 3 centímetros já é muito bom, já ajuda bastante. Então, nem muito alto, nem rasteirinho demais, calçado ideal. Então, já fica a dica para os nossos balconistas e para você que trabalha em pé também. Porque, olha, desculpa, eu te chutei de novo. O dia que dá movimento, gente, que você fica andando de um lado para o outro, chega em casa, a perna tá difícil. Sim. E as marcas de meia, elas podem alterar a eficácia do procedimento, da compressão, ou esse é mito também? Não, de acordo com o país, o Brasil segue as compressões norte-americanas. Mas se você for na Europa, as compressões são um pouco diferentes. Por exemplo, tem 20 a 30 milímetros de mercúrio. 15 a 20, 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40. Então, isso é mais os Estados Unidos. Na Alemanha, por exemplo, aí é 18 a 21. Então, isso difere. Mas quando você faz essa compressão, não vai ter grandes diferenças, não. Por exemplo, do 20 a 30, do 18 ao 28. É bem semelhante. Entendi. Então, pode ali acabar... Se eu achar uma marca ali diferente, eu posso acabar comprando. Né? Sim. O que difere muito é a qualidade do material. A durabilidade A também, durabilidade. Né? Porque como é uma coisa que você usa todos os dias, dependendo da marca, você não vai ter uma resistência daquela meia. Então, às vezes, o preço dá uma diferença nessa durabilidade que ela vai ter. Uma meia elástica de marca, uma boa marca de meia, vai durar aí em torno de 4 a 6 meses. Agora, de marca ruim, 2 meses. Estourando. Estourando a meia, literalmente. Estourando a meia. Tá tudo rasgado aqui já. Ela já perdeu a compressão natural dela, já tá comprimindo. Você só tá tendo dificuldade de colocar ela todos os dias. Sim. E a diabetes, ela tem impacto na saúde dos vasos também? Muito. Isso. O diabetes, ele é uma doença que a gente chama sistêmica, né? Então, ela vai pegar todos os vasos. O comprometimento do diabetes é mais a parte arterial. O diabetes ele vai pegar vasos menores, né, que a gente chama de microangiopatia diabética, então vai pegar os microvasos
E essas alterações podem ocorrer no olho, né, no rim, e também ocorre na circulação periférica, né, nos dedos, né, e mais distais. E a gente também tem no diabético a macroangiopatia, então a gente pode ter um entupimento da circulação maior. Então a gente vai ter placas de calcificação na artéria da aorta, nos membros inferiores, né, a gente vai ter calcificação também no coração, né, então é uma doença sistêmica. E a gente tem que, né, como vascular e, né, como médicos, orientar a população do controle rigoroso do diabetes, porque quanto mais tempo a gente vê, né, que o paciente vem descontrolando essa glicemia, mais comprometimento arterial esse paciente vai ter no final. Sim. Entendi. E a pergunta que eu queria fazer me fugiu. Nossa, eu tenho Por isso a importância, gente, quando os nossos pacientes, a gente faz a aferição de glicemia em todas as lojas também, e às vezes dá alterado, você fala pro paciente, olha, hoje dá alterado. Ah, não, esse valor eu já estou acostumado. Aí eu tiro meus 15 minutos para explicar, olha, não é porque o senhor está acostumado que é o normal, tem essas consequências a longo prazo também. Então aqui a gente está vendo uma consequência na parte vascular, e que vai pro corpo todo, né? Sim, perda da sensibilidade, né? A neuropatia periférica, lesão, a retinopatia diabética, cegueira, nefropatia diabética. No Brasil, o diabetes é a segunda causa mais frequente de insuficiência renal crônica terminal dialítica. Né? E, então, assim, rim, coração, olho, visão, né? E as extremidades, a pessoa perde a sensibilidade, já está com a circulação diminuída. Então, é muito... A chance de ter uma complicação grave, muito grave, que é mutilante, é muito fácil. Sim. E hoje a gama de medicamentos é muito grande, mas não é só medicamentos. Às vezes a pessoa se apega tanto ao comprimidinho, a injeção que vai resolver, mas uma mudança de estilo de vida, um exercício físico, uma alimentação equilibrada, não é parar de comer tudo, dependendo do caso. As pessoas acham que não pode comer mais nada. Não pode tomar docinho de leite. Cortou meu docinho de leite, o pau vai quebrar. Né? Você tá iluminado. Graças a Deus não ter diabetes, mas se eu tiver diabetes e cortar meu docinho de leite, aí quebrou. Não, mas tudo é equilíbrio. Você come ele e substitui em outra coisa. Mas precisa levar a sua saúde a sério e controlar esses níveis para não ter essas complicações, né? Exatamente. E deixa eu perguntar, pode ser que essas varizes elas possam evoluir para um AVC ou isso são questões totalmente díspares uma da outra, não tem nenhuma relação? Em relação ao AVC, quando você tem um acometimento vascular da rede arterial, das carótidas, ou então uma placa calcificada ali no arco aórtico, que pode embolizar para o cérebro, pode causar o AVC sim. Então, hipertensão, tabagismo, colesterol alto, diabetes descontrolado, isso tudo aumenta e muito o risco de AVC isquêmico, né? Que é muito prevalente no nosso país e também no mundo ocidental, né? Sim. Mas esse aparecimento das varizes, elas não tem correlação, por exemplo, esses vasos finos não tem correlação com o acidente vascular cerebral ali? Não, os venosos, não. Ele é mais nos membros inferiores, não tem relação. Tem a relação mais com o circuito arterial. Sim. Tem essa diferença, né? Do circuito venoso pro circuito arterial. Eu esqueci disso, cara. Faz tanto tempo que eu estudei Faz tempo que você saiu dessa do parte. ensino médio que eu não lembro. Pra mim era tudo vaso, entendeu? Eu esqueci que tem o vaso venoso, não sei o que, do veia, artéria, não sei o que e tal. E todas esse conjunto de vasos e veias e artérias, eles têm problemas diferentes? Sim, você tem problemas diferentes. Muitas vezes são coincidentes, mas muitas vezes são distantes também. Entendi. Agora tudo faz sentido. Dentre os aparelhos que vocês têm na clínica, tem o Doppler também? Sim, nós temos a gente tem o Doppler, né? O Doppler a gente acaba fazendo ele em quase 100% dos pacientes que nos procuram, para justamente fazer um diagnóstico mais preciso. Mas então, o que ele é? Ele é um ultrassom, né, que tem um software que a gente avalia
a direção do fluxo. Então, o fluxo arterial, ele é de cima para baixo, o fluxo venoso, né, do pé para o coração. Então, se a gente vê no Doppler que esse fluxo venoso ele está fazendo um caminho contrário, né, a gente chama isso de refluxo. Então, em vez da nossa veia safena levar o sangue do pé para o coração, ela está tendo um escape voltando. Esse refluxo causa essa dilatação dessas varizes das pernas. E se a gente não tiver esse diagnóstico preciso, a gente tratar só superficialmente, não tratar a raiz do problema, se fizer só a parte estética, a gente vai deixar aquele problema, né? E não vai ser efetivo o tratamento. Então, muitas vezes, a gente tem essa queixa dos pacientes venosos, né? Dos pacientes com varizes, que fala, tratei minhas varizes, já operei uma vez, já operei 2 vezes, mas nunca resolveu, ou voltaram muito rápido. Muitas vezes, esses tratamentos antigos não tinham essa tecnologia do ultrassom com Doppler para avaliar a raiz do problema, né? E era feito só superficialmente, e aí acaba que as varizes iam voltando muito rápido. O Doppler, ele avalia isso, avalia também a perviedade do vaso, se ele, né, se tem um trombo ou não naquele vaso. Então, a gente tem diagnóstico de trombose pelo ultrassom Doppler. Então, ele é um exame que a gente brinca que é o nosso esteto, né? Nosso estetoscópio. O estetoscópio do vascular é o ultrassom com Doppler. E essa avaliação precisa faz diferença no tratamento. Então, eu brinco que é igual uma parede com infiltração. Não adianta eu passar lá uma tinta, uma escorrida por fora e não tratar o cano que está, né, causando o problema internamente. Então, é mais ou menos isso. O circuito venoso é mais um encanamento do que a nossa perna. Entendi. E se você identifica algum trombo durante esse exame, qual que é a conduta? Quando a gente tem a trombose venosa, né, o trombo dentro da veia, essa é uma doença à parte, né? Ela é uma doença grave, a gente tem que fazer uma anticoagulação do paciente. O paciente ele vai ter que tomar algumas medicações para afinar o sangue. É um tratamento que ele é feito, é longo, um tratamento de mais ou menos 3, 6 meses. E esse paciente ele tem que ser acompanhado de perto para o resto da vida, porque o risco dele, quem tem uma trombose, de ter uma outra trombose, é muito alto, né? Então, avaliar também a história familiar, se tiveram alguns casos na família de trombose, avaliar por que esse paciente teve, foi pós alguma cirurgia que precisou ficar imobilizado, porque o sangue, quando a pessoa está um pouco mais parada, ele vai mais lento, acaba, né, coagulando ali. Então, tem diversos fatores que a gente tem, né, como causa de trombose, ela tem que ser bem avaliada e acompanhada. Sim. Se essa trombose ela não é levada a sério, não é tratada, esse trombo ele pode se desprender e parar em outro lugar, né? Pode, é o que a gente chama de embolia pulmonar, né? Então, os pacientes que não têm um diagnóstico, né, precoce, os pacientes que não fazem a anticoagulação, né, corretamente, esse trombo ele pode desprender e dar o que a gente chama de embolia pulmonar. Então, o paciente vai ter falta de ar e é uma doença extremamente grave que pode levar ao óbito, né? Sim. Não sabe disso, que o trombo ele podia despregar? Sim. Que é o que ela falou, como a veia é um cano, é como se tivesse ficado uma argamassa pregada ali. Se você passa uma água ali rápido, desprende, leva para um lugar mais fino. Entupiu, morreu. Brincadeira. De uma forma bem... Não, é que nunca me passou na cabeça. Tipo assim, eu enxergava trombose só como uma doença vascular e tal, mas eu não sabia que ela poderia despregar do vaso e parar no pulmão da minha embolia pulmonar, cara. Nunca nem passou isso na minha cabeça. É uma doença grave, extremamente agressiva, né? E quando você tem uma trombose venosa nos membros inferiores, o risco maior de ter embolia pulmonar... hoje é até chamado de doença tromboembólica, né? É nos primeiros 14 dias. Né? Jura? Isso. O risco maior de embolizar são nos primeiros 14 dias. Nossa, e quais são os sintomas de uma pessoa com trombose? Então, você vai ter uma dor importante na perna. Só que aí a gente tem que diferenciar a trombose venosa da arterial. Então, a arterial é muito mais agudo. E se não for tratada a tempo, evolui para uma amputação do membro. A trombose arterial, ela não causa embolia pulmonar, tá? Mas ela causa amputação do membro. Então, ela tem que ser resolvida
muito rápido. Tá? Se for uma oclusão aguda de um vaso que não tinha alterações prévias, então você tem que corrigir no máximo nas primeiras 4 horas, senão o paciente perde o membro. Já a embolia, a trombose venosa, essa sim que causa a embolia pulmonar, nós temos que a sintomatologia dela vai ser uma dor no membro, vai começar a inchar esse membro. Você vai ter um empastamento dessa musculatura, um engurgitamento das veias superficiais, que está tentando fazer o retorno venoso no lugar do sistema venoso profundo. E é muito típico, o paciente é clássico, assim, o diagnóstico, ainda bem que ele não tem grandes dificuldades. Tanto a arterial, que é muito aguda, é uma dor lacinante, o paciente ele não aguenta, o paciente que tem uma trombose arterial ou uma embolia arterial, procura o hospital em menos de 15 minutos, porque a dor é insuportável, do início dos sintomas, né? A trombose venosa é mais latente, mais devagar, só que o diagnóstico é fácil de fazer. O membro vai ficar inchado, a musculatura ali está cheia de empastada, está endurecida, né? E o paciente vai queixar de dor, uma dor importante, não lacinante como arterial, mas uma dor muito importante. Mas tem uma diferença, assim, que a gente, né, pega muitos pacientes com medo da trombose. Realmente, a gente assusta, né? É um quadro muito grave. Mas, no nosso dia a dia, muitos pacientes chegam no consultório pensando, doutora Poliana, eu venho com dor há 2 meses, há 1 mês, minha perna está doendo demais. Será que não é trombose? Então, lembrando que trombose, ela é muito aguda. Então, de ontem para hoje, há 2 dias eu estou com essa dor insuportável, sabe? Então, o inchaço geralmente não são nos 2 membros. O inchaço, esse edema, é mais em um membro só. Então, você vê a diferença de uma perna para outra, você vê a diferença, às vezes, até na coloração, aquela perna já vai estar com as veias mais dilatadas. Então, é um quadro agudo. Muitas vezes o paciente ele não consegue ficar em casa, ele procura realmente um pronto-socorro. Então, não diferenciar um pouco desse medo que o pessoal tem. Nossa, minha perna está inchando bastante, as 2 estão inchando, estou com dor, será que não é trombose? Calma, trombose não é assim. E aí a gente acaba orientando um pouco mais esses pacientes. Vocês já chegaram a ter algum paciente que chegou lá com um caso grave, assim, de trombose? Vocês precisaram Vários. Correr com eles, falar assim... vários. Qual que foi, um caso impactante lá com vocês? A gente teve bastante casos, assim, agora no Covid, né? O Covid acabou sendo uma doença que levou muito ao quadro de trombose. Então, a gente teve paciente com trombose arterial, que estava internada, a gente precisou intervir. No consultório também, a gente pegou muitos pacientes, até muito jovens, né? Pós-Covid ou, né, pós-vacina também, acabou tendo um quadro de trombose. Então, foi bastante assustador esses últimos anos de pandemia. E o Covid, ele aumentou o quadro de trombose? Mas teve alguma relação? Então, perceberam que o Covid causa trombose, tanto venosa quanto arterial, por diversos mecanismos. Isso hoje é fonte de pesquisa, está tendo muita pesquisa a partir dessa constatação. Ocorreram trombose tanto venosa como arterial, por mecanismos diferentes dos tradicionais, com Covid, que ainda estão em estudo esses mecanismos. Mas isso foi bem perceptível, tanto é que muitos pacientes, né, que eram internados, precisavam fazer anticoagulação, né, entrar com doses de medicação, realmente, para evitar um trombo, né, e para evitar durante um período bastante assustador. E esses gatilhos estão sendo pesquisados aí exaustivamente pelos maiores centros de pesquisa. Ele não só causou trombose, mas de um jeito diferente. De um jeito diferente, exatamente. Só a doença ou a vacina também? A doença, onde eu sei. Aí, no negócio da vacina entra muita politicagem no meio, no nosso país, então fica meio confuso. Mas fato é que a doença aumenta e muito o risco
de trombose, tanto arterial como venosa, por mecanismos diferentes dos outros, dos clássicos. Nossa. E a anemia falciforme, devido ao seu formato da célula de ser diferente, aumenta o risco de trombose? A anemia falciforme, ela tem um espectro que causa realmente alguns plugs, né, que a gente chama. Exatamente. E isso aí ele pode causar alguns entupimentos, que não deixa de ser a trombose. Às vezes são entupimentos arteriais, né, distais, e pode também levar a venosos também. É uma população, né, bem específica, não é tão frequente na nossa região, mas tem sim relação. Só quem tem o traço também? Já reduz muito. O fato de ter só o traço é muito pouco provável. Mas aí a gente sempre orienta para os pacientes que têm traço escolher um estilo de vida saudável, evitar tabagismo, praticar atividade física, controlar o peso. Como que o tabagismo ele influencia nessa saúde vascular? Tipo assim, para quem de casa acha que fumar não está causando nada, como que o tabagismo influencia nessa saúde vascular? Olha, assim que você falou, já vem na cabeça na hora. O principal fator de risco, independente de infarto agudo do miocárdio, é o tabagismo. Número 1. Tá? Então, tem hipercolesterolemia, né, colesterol alto, pressão alta, mas o tabagismo em si é o principal fator de IAM. Então, por quê? Porque ele lesa a parede da artéria. Tá? Mas não só das coronárias, né, do coração, mas da região cervical, das carótidas, causando AVC, da aorta. Dos membros inferiores. Então, o cigarro, né, o pessoal fala, só a nicotina em si. Não, tem diversas substâncias que vai levando a uma lesão daquele endotélio, da parede de dentro do vaso. E isso vai levando a acúmulo de gordura, a gente faz o que a gente chama de placa de aterosclerose. E isso ali, a parede vai ficando rígida, a placa vai entupindo a circulação. Esses cigarros eletrônicos, eles também têm esse impacto? Também. Muito. Também o VAP, né, que o pessoal fala, o né? vape. Ele tem também, o pessoal acha que não. E muito pelo contrário. Às vezes a gente está vendo, né, estão sendo pesquisados, mas a gente está percebendo na prática que é até mais um pouco do que o cigarro convencional. Né? O cigarro também de palha, né, que o pessoal faz muito, que não tem o filtro. Então, ele também tem um comprometimento maior do que o cigarro convencional, normal. Então, e se eu pegar o tabaco de mascar, por exemplo, ele vai ter esse comprometimento ainda ou não? um pouco menos, mas vai. Né? Então, o tabaco tem que ser evitado. Evitar, com certeza, acho que é a principal mensagem, né? Que cigarro não só para a parte circulatória, mas a parte do corpo inteiro, aumento do número de neoplasia, né? De câncer, de doenças pulmonares. Então, eu acredito que... Eu já escutei que o cigarro de palha, ele baixa a pressão momentaneamente. Então, as pessoas associavam que ele não ia gerar um problema cardiovascular. Mas, na verdade, a longo prazo, ele gera até uma pressão alta, né? Exatamente. Quem tem trombose, né, que está ali com esses vasos entupidos, com essa obstrução, eles podem fazer exercício físico? A recomendação para eles é diferente? Como que eles têm que agir ali na prática do exercício físico? Pode fazer exercício físico, sim, deve fazer exercício físico. Porque, como a Poliana já disse, a musculação, exercício físico, tudo vai causar uma tonificação da musculatura, uma hipertrofia da musculatura e melhorando as bombas musculares de retorno venoso. Né? Dentre elas tem a panturrilha, mas tem a planta do pé, o tornozelo, os músculos da coxa, do glúteo. Então, tudo isso vai melhorar o retorno venoso. E também vai ajudar na qualidade de vida. Então, pensando no paciente como um todo, não só no retorno, nas varizes, no retorno venoso, mas qualidade de vida de maneira geral. Né? Diminui o estresse. Sim. Ficou muito comum em umas academias durante um tempo o uso de suplementos, de medicamentos para fazer o estímulo da dilatação do vaso, né? Como lá no esporte deles tem essa questão do vaso ele ser dilatado e tal. Esses medicamentos que dilatam um vaso,
eles podem causar algum problema, tipo, seja de varizes, trombose ou algum problema vascular assim? Sim, isso aí deve ser proscrito, não é? Deve ser proibido. Mas, assim, a reposição hormonal ela é muito bem-vinda quando bem aplicada, né? Com um profissional habilitado, um endocrinologista, um nutrólogo. Então, assim, deve ser feita, mas sempre orientada por um bom profissional, que vai fazer o melhor tratamento. Aí sim, é excelente. Agora, usar hormônios para dilatar a veia, isso por conta, né? Por conta própria, ou porque algum amigo faz, vai tomar igual, entendeu? Geralmente, nesses casos, não tem, não é prescrição médica, eu disse que me disse e compro no Paraguai, por exemplo. Aquele óleo vegetal que a gente sabe de procedência duvidosa ali. Mas esses medicamentos que eu estava falando, eles eram, não sei se eles continham hormônio, mas eles eram até chamados, acho que de latex, alguma coisa assim. Eles serviam exclusivamente para a dilatação do vaso. Eles poderiam também causar uma lesão ali? Sim. Com certeza. Ele vai dilatando, né? Então, eles focam muito em membros superiores, né? Mas ele não vai agir só ali. Então, a gente vai agir em membros inferiores também. Eles vão agir em membros inferiores também. E isso pode levar em quem tem uma predisposição à doença varicosa também. Né? Não. E o senhor falou do uso da vai testosterona. Ter que suspender o uso, hein, Lucas? O quê? Que isso? Você acha que eu uso esses negócios? Bem capaz, bem capaz. Vai me entregar no meio do podcast mesmo. Beleza, tranquilo. No último podcast, você quase me ferrou com a OAB. Desse aqui, você quer ferrar com quem mais? Com os vasculares. Com os vasculares. Mas você falou também do uso da testosterona. Ela também tem esse impacto na saúde vascular? Olha, não. Quando bem aplicada, ela é muito, muito bem-vinda. Né? Bem indicada. Bem indicada, né? Quando você está com uma baixa, uma deficiência, aí você passa com um bom profissional, como eu disse, um nutrólogo, um endocrinologista que entende bem do eixo hormonal, aí é extremamente vantajoso e bem indicado. O que não é recomendado, deve ser evitado ao máximo, é fazer uso desses hormônios para causar uma hipertrofia excessiva. Então, assim, fazer, mas fazer com ponderação, não nada de excessos, né? Em relação a hormônios, a gente vê que a doença venosa ela tem um componente dos hormônios femininos maiores. Então, o estrógeno, a progesterona, eles têm receptores nos vasos e acaba tendo um maior efeito do que a própria testosterona. Para uma mulher que já tem predisposição a ter varizes, por exemplo, e está passando por um processo de reposição hormonal na menopausa, pode piorar o quadro? Pode, mas tudo é como a gente falou, né? Tudo bem indicado, a gente consegue controlar tudo bem. Então, eu acho que paciente que está nessa fase de que necessita de uma reposição, ela precisa de uma avaliação no vascular. Muitas vezes tratar as varizes antes, controlar o quadro dela. Nada é proibido. Então, tem que ser levado em consideração. Tudo tem que ser levado em consideração. Às vezes, nos quadros de gestação que a gente tem nessas alterações hormonais, que a gente vê muitas vezes, muitas perguntas das nossas pacientes eu trato antes da gestação, depois da gestação. Então, como é uma doença crônica, né, e a gente vê que vai acompanhar a paciente ao longo da vida, a gente vai controlando, vão ter momentos em que vai descompensar numa gestação ou na época da reposição hormonal e a gente acaba controlando de novo depois. Então, é sempre em conjunto, né, com nossos outros colegas. Sim. Tem muito meme na internet ultimamente. E um dos memes ali é o pessoal indicando o Tadalas, né, o Tadalafila ali. E ele pode, né, esses medicamentos aí, o famoso azulzinho, ele pode gerar problemas vasculares se usado de maneira incorreta ou excessiva? Ele pode dar algum prejuízo ali? Sem dúvida, sem dúvida. Causa sim, e porque ele vai promover uma vasodilatação e que foge do escopo orgânico, do escopo fisiológico. Então, às vezes são atalhos que determinados atletas de academia também usam, né? Usam, e que acontece mas é para ter um atalho para conseguir uma massa muscular mais rápida. Mas o que a gente sempre indica, quer fazer uma reposição hormonal,
primeiro tem que ver se tem indicação, se tem alguma deficiência. Aí sim, mas passando com um profissional da área, né? Agora, tomar por conta própria. Isso é lesivo ao organismo, e muito lesivo. Sim. Não só também questão de reposição hormonal, mas também para atividade sexual. O cara que, tipo assim, ele às vezes não precisa, mas ele quer tomar para, não sei o que, desempenho. Ele tá correndo risco. Sim, sem dúvida, tá correndo risco. Pra bater as botas, então. Para os nossos clientes fixos. Pros clientes. Um alerta. Olha, Pra quem busca sempre pro colega, né? Porque nunca é pra pessoa. Não. Quando teve um dia, uma vez, cara, lá na farmácia, tinha um menino de 23 anos, cara. 23 anos. Ele tava comprando 6 caixas de sildenafil. Eu olhei pra galera e falei assim, filho, larga a mão. Você não precisa disso, não sei o que. Ele falou assim, mas você sabe como é que é, né? Eu tô na academia, eu tomo umas paradinhas, aí preciso dar uma melhorada. Eu falei assim, entendi o que tá acontecendo. 6 caixas de 20, assim, na lata. Eu falei assim, com Deus, Deus te abençoe, que você nem infarte, né, bicho? Pra levar isso tudo, nessa situação, com essa idade, ele devia estar desesperado. Fora as outras medicações que tá tomando, né? Isso, sim. Fora... Eu duvido, assim, nenhum médico em sã consciência vai prescrever isso. Não prescreve. Para um menino de 23 anos, 23 anos, a testosterona do menino tá batendo lá em cima. Papum, tá ali pra jogo a qualquer momento. Aí o menino vai, provavelmente ele fez um uso errado de hormônio, teve ali problemas de impotência e tá levando 6 caixas embora pra casa. Porque senão ele não dá conta. Foi assim, meu Deus do céu, cara. É cada coisa que a gente vê. Dos casos cirúrgicos, além da trombose, o que mais que vocês pegam bastante? Não, a doença, né, venosa, ela tem esse componente, né? Alguns casos a gente leva para cirurgia, né? Então, antigamente era muito mais, né? Antigamente a gente só tinha a cirurgia para vasos grossos e a aplicação para fininhos, né? Para aquelas microvarizes. Só que isso vem reduzindo bastante. Então, a gente tenta, é difícil porque muita gente evita ir para o hospital, tomar uma anestesia RAC, fazer um procedimento em varizes, às vezes por estética, né? Às vezes quando tem dor, um peso, um cansaço, na cabeça da pessoa até justificaria, mas por estética, então tem muito receio em relação a isso. E a cirurgia vascular vem dando essa guinada de evitar esses pacientes, de levar esses pacientes para o hospital e fazer esses tratamentos no consultório. Então, cada vez mais está reduzindo, né, a quantidade de cirurgias para varizes e a gente está tentando fazer esses tratamentos ambulatoriais que a gente faz com as aplicações. Então, existe a aplicação de espuma em que o paciente não há necessidade de repouso, o paciente volta no mesmo dia para as atividades deles, cotidiana, vai trabalhar, vai manter suas atividades físicas. A gente tem tanto o laser transdérmico, que é para vasos superficiais da pele, e existe o endolaser. O endolaser é uma fibra que a gente punciona a veia safena e coloca essa fibra lá e vem queimando, cauterizando, jogando aquela energia, né, térmica, e a veia vem fechando por dentro. Então, é um tratamento que a gente faz com anestesia local, no máximo anestesia local, uma sedação, e esse paciente, em 2, 3 dias, ele está de volta às atividades cotidianas. Então, antigamente, a cirurgia que você precisava ficar 30 dias de repouso, com a perna mais elevada, às vezes saía do hospital com a perna toda enfaixada. Hoje em dia, a gente substitui por procedimentos minimamente invasivos. O paciente volta com 2, 3 dias para, né, as atividades. Tem pacientes que com 1 semana estava fazendo torneio de beach tênis. Meu Deus. Então, vida normal. Com liberação médica? Com liberação médica, com liberação médica. Então, vida normal e com certeza, quanto menos invasivo for, né, melhor para o paciente. Sim. E é um caso que vai voltar, pode voltar. Você falou que, dependendo de como é feito, volta mais rápido. Então, se não passa por uma avaliação médica, não vê qual o procedimento mais adequado. Qual que é um tempo normal, levando em consideração que o paciente seguiu certinho com o médico, todo o protocolo, fez o mais indicado para aquele caso? Quanto tempo que a pessoa vai ficar livre daquelas varizes? Depende muito de cada caso, né? Tem pacientes que têm uma tendência genética enorme, com 1 ano e meio, 2, a perna vai ter um vaso ou outro ali aparecendo.
Eu brinco que é como se a gente virasse melhores amigas, você vai me acompanhando e a gente vai aparecer um vaso em volta, vamos fazer uma manutenção. O primeiro tratamento realmente é um protocolo maior, porque você tem muita veia, aquela veia não apareceu agora, já faz anos que te acompanha. Então, a gente vai fazer um protocolo de 2, 3, 5 meses, 6 meses, dependendo da quantidade de cada paciente. Depois, a gente dá um espaço de 1 ano e meio, 2, reavalia, vê se voltou alguma coisa, se tem sintomas, se está incomodando ou não, e vamos fazendo a manutenção. E aí, essa manutenção, com certeza, é bem menor. É parecido com odonto, dentista. Você fica muito tempo sem ir no dentista, quando você vai lá, tem um monte de coisa para você fazer. Se você vai no dentista regularmente, vai fazendo as limpezas, manutenções, acaba que você vai, né, evitando que apareçam, né, problemas e vasos, assim, no caso nosso, mais graves. Entendi. Exatamente. Assim, com conhecimento e com essas tecnologias mais atuais, você consegue fazer um tratamento mais duradouro, né, pegando a raiz do problema. Né? Então, com o uso do ultrassom Doppler, com o uso da realidade aumentada, do LED, então isso tudo contribui para conseguir entregar um resultado mais duradouro possível para o paciente. Mas vai recidivar, sim. Nós temos ali alimentos que podem gerar prejuízos à saúde vascular? Tipo assim, coisas com muita gordura? Assim, respondendo numa palavra, industrializados. Industrializados no geral. Qualquer um. Ali, tipo, tudo, embutidos, né? tudo ali que foi industrializado, a pessoa é melhor evitar. Coisas com muito corante, essas coisas com conservantes também é bom dar evitada? Com certeza. Entendi. Corante e tudo. Né, tentar fazer uma dieta baseada mais natural, né? Da planta e bicho, né? Sim. Esses alimentos, assim, a gente está vendo muito uma questão de alimentos naturais que estão sofrendo uso abusivo de agrotóxicos, de transgênicos ali e tal. Transgênicos, né? Esses alimentos, eles também podem causar prejuízo à saúde vascular? Sim, causam. Mas veja, quando é industrializado, além dele ter sofrido o processo do agrotóxico, ele também sofreu processamento aditivos como conservantes, sais, corantes, para dar mais sabor. Então, além do agrotóxico básico, tinha mais. Então, é muito pior. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o fato de usar esses pesticidas, esses venenos, né, a gente está ingerindo. Né? Hoje em dia, você alimenta com frango, você sente o gosto da ração, às vezes, né? A gente está ingerindo um tanto de coisa aí que a gente nem faz ideia. Sim. Às vezes o frango está tomando hormônio também, um tanto de coisa. Sim. O gado tá com... Nossa, você tá doido. Tem que saber a procedência dos alimentos que você ingere, né? Isso é importante. Ué, não era uma lá que tinha até papelão na carne? Então, filho, você tá comendo até papelão na carne, quem dirá o restante do negócio. Então, assim... Acho que a mensagem principal é equilíbrio, né? Sim. Então, a gente tem que ter uma dieta equilibrada, praticar bastante exercício físico. Então, a saúde vascular vai vir desse hábito. Né? Hábitos saudáveis, controle, né, do diabetes, da pressão alta, da obesidade. Então, se você somar toda essa, né, equilibrar todos esses pratinhos, acho que sua saúde vascular vai andar. Sim. E a autoestima também. Claro. Junto. Né? Sim. Ele já vai mexendo com tudo, já muda tudo, né? Sim. E já fica melhor. Esses fatores de risco também vão ser para o acidente vascular cerebral? Esses que a gente falou de diabetes, pressão alta, tabagismo, colesterol alto, sim. Né? Então, o acidente vascular cerebral, o AVC, ele vem dessa somatória, né, desses fatores de risco que vão levar à aterosclerose, que leva ao entupimento, né, de alguns vasos cerebrais, e dá o AVC. Aí já é direto com o neuro ou é com vocês também? Não, aí, quando teve o AVC, em si, aí é com o neuro, né?
faz o acompanhamento com o neuro. Muitas vezes eles nos solicitam fazer um ecodoppler de artérias carótidas para ver se tem alguma lesão ali também nesse território, ou se não é intracerebral. Aí. Então, mas a conduta, quando tem o quadro de AVC, é com o neuro. Entendi. Sim. E o AVC, eu tenho como identificar ele antes dele dar o problema, assim? Olha, tem uns pródromos, assim, que seria horas antes. Ou seja, já começou a ter alguma lesão, mas não avisa com antecedência, não. Sim, já chega batendo na porta. Já chega com tudo. Existem alguns, a gente faz parte do espectro da doença. A gente tem o AIT, que é um acidente vascular, sendo que transitório, né? Então, aconteceu, durou 4, 6 horas, depois voltou. Todos os movimentos, né, e tudo. E também existe a amaurose fugaz, que é uma cegueira que a pessoa fica momentânea, depois volta em um olho só. E isso também são alguns sinais de que alguma coisa está errada, né? Então, tem que investigar. Tem que investigar. Então, que vai acontecer. Tem que... tá chegando aí. Tá batendo na porta. Entendi. Doutores, nós já estamos caminhando para o final, né? Nós queremos agradecer. Vocês têm algumas mensagens para dar para os nossos ouvintes? Se quiser, pode olhar para aquela câmera ali, né? Se quiser falar com eles. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. E um grande abraço a todos. E cuidar da saúde vascular, controlar o peso, atividade física, fazer tanto atividades de musculação, como caminhada, corrida, sempre de maneira equilibrada. Sim. Juliana? Não, acho que a mensagem principal, né, cuide da sua saúde vascular, procure atendimento quando você tem algum sintoma. Dor, cansaço, peso, inchaço nas pernas não é normal, né? Então, procure um especialista, avalie. Tem muito tratamento que é feito, que você não necessita necessariamente ir para uma cirurgia. Então, a gente consegue controlar, você vai viver sua vida com uma melhor liberdade de expor as pernas, com uma melhor autoestima e com mais saúde vascular. Onde o pessoal te encontra vocês aqui em Alfenas? Na clínica Mais Fluxo, Medicina Vascular. Na rua João Paulino Damasceno, 1216, entrada lateral. Certo. E nos casos de dormência também, pode ser problema circular? Pode sim. Também um dos sintomas. Um sinal de alerta para procurar vocês. Sem dúvida. Exatamente. A gente deixa o contato aqui para vocês, viu? E, gente, muito obrigada. Muito obrigada a vocês por terem vindo. A gente aprendeu bastante. O Lucas lembrou até que é veia e artéria hoje. Já matei minha saudade do ensino médio. Né? Professora Sandra, beijo, que me ensinou biologia no ensino médio. Né? Meu Deus. O nosso advogado tá aqui, mas ele de vez em quando pena. Não, eu peno pra caramba, né? Você tá falando. De vez em quando, não, né? Aprendo muito, né? Eu já fiz 6 faculdades de medicina só aqui nesse podcast, você sabe. Né? Cada convidado diferente, eu fiz 6 faculdades de medicina. Eu vou pedir meu registro no CRM, que eu nem sabia. Muito obrigada, viu? Obrigada. E se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários pra gente, que a gente passa pra eles, pra ajudar a gente a responder. Novos episódios todas as quartas-feiras às 19 horas. Nós estamos em todas as plataformas digitais, então já ativa o sininho, deixa seu like para não perder nenhum episódio. E, mais uma vez, os nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, então tá com a receitinha deles da meia. Pode ir lá que a gente vai ter em todas as lojas para te atender. Lembrando que é importante passar no médico para ver qual é a compressão, qual é o seu tamanho, tem tamanhos, compressões. São tantos detalhes que é necessário uma avaliação, né? Não tem como simplesmente, tô com dor e vou usar. Tem as contraindicações, então vamos passar no médico antes. Manda mensagem que a gente entrega no conforto da sua casa. Sim. Você que está chegando aí à época do leão, está perdido, não sabe como declarar os impostos de renda, tem a sua empresa, também está perdido ali, está querendo abrir a sua empresa, o pessoal da Amauri Contabilidade está ali para poder auxiliar vocês em tudo que vocês estão precisando. Precificação, lançamento de notas, entrada de mercadorias, localização da loja, tudo eles estão ali para poder auxiliar vocês a terem um melhor andamento com o empreendimento.
Pessoal da Personalize, gente, a caneca é de vocês. Eles Oh, mandam para muito todos os obrigado. nossos convidados. Legal. Pessoal da Personalize, nosso muito obrigado mais uma vez. Sempre com agilidade e entrega no conforto da sua casa. Então, manda uma mensagem para eles se você tá com uma ideia, que eles vão abraçar a sua ideia. Sim, sim. Tá querendo trocar de carro? O pessoal da G Motors fica ali no início da Avenida Jovino Fernandes Salles. Ó, eu tô com problema de dicção igual você, Viu? Cris. Você me Fiquei zoou? te zoando e eu tô pagando língua. Bem feito. O pessoal da G Motors Ela é que de fica, retorno. fica ali na Avenida Jovino Fernandes Salles, bem no comecinho. Eles têm carros novos, seminovos, usados, parcelam em 60 vezes, financiam. Então você não tem desculpa pra você ficar andando de carro velho. Só dá uma chegadinha lá que os meninos estão ali pra poder atender vocês e dá pra vocês, né, confiar em vocês o carro que melhor vai atendê-los, né? Sim, e hoje o pessoal do Turco mandou pra gente, gente, esse chá do Turco, se vocês não tomaram, é maravilhoso. Nossa, esse Dá uma chazinho de- passadinha lá. Esse aqui desse hibisco com laranja vai estar uma delícia. Eu também do outro, tá muito bom. Só manda mensagem pra eles, também realizam entrega e tem uns quitutes, eu ia falar personalizado, mas não é personalizado, é característico da região. Isso. Isso. Muito bons também. Dá uma passadinha lá pra provar, é diferente, mas é muito bom. Muito gostoso. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Cris. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.